no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Amém. Glória a Deus, amém, Jesus. Vamos ao aviso da casa do Senhor. Segunda-feira agora vai ser culto de ensinamento bíblico, amém? Com o irmão Ângelo. Glória a Deus. Nas terças-feiras será com a nossa irmã Gisele da sede. O tema é Apocalipse, amém? Nas quartas-feiras, o irmão André de São José dos Pinhais, com o tema Deus está no controle de tudo. Nas quintas-feiras, vai ser o culto de doutrina com o nosso pastor Wagner, amém? Com o tema Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia. Amós 4:12. Na sexta-feira, com o nosso pastor Everton dos Estados, com o tema Porque para Deus nada é impossível, amém? Sábado, culto com o círculo de oração, as filhas de Sião, juntamente com a Fundação Reviver, com a irmã Lourdes do Estados, amém? A campanha em favor dos casais, amém? Os casais, é sempre bom fazer as campanhas, amém? Glória a Deus. No domingo, a irmã Letícia e o irmão Gilberto da sede, amém? Com o tema Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Atos 16:31. Glória a Deus. Dia 22, amém? Próximo sábado. Né? Próximo sábado. Culto infantil com a tia Silvana, amém? Com o tema O Poder da Oração. Dia 27/4, amém? Santa Ceia do Senhor com o diácono Sérgio. Amém? Vamos se colocar de pé, glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos estar passando a palavra para o servo do Senhor, que estará trazendo o ensinamento aqui nessa noite, amém? Recebamos o servo do Senhor com palmas e glória para o Senhor Jesus, amém? Amém. Senhor, igreja, que a paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos fazer um minuto de oração para começar esse tempo, esse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, queremos te apresentar, Senhor Deus, esse culto, Senhor Deus, em tua santa presença, Senhor Deus. Pai Santo, vai falando conosco, Senhor Deus. Pai Santo, abre o nosso entendimento, Senhor Deus. Pai Santo, que a inteligência da tua unção entre na nossa mentalidade. Pai Santo, desbloqueia as vias da nossa intelectualidade, Senhor Deus. Pai Santo, opera poderosamente nos nossos pensamentos, derruba todas as fortalezas, todas as resistências, todas as escamas, as capas mentais, pensamentos deformados, Pai, conceitos distorcidos, Senhor Deus, emoções impuras, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, vai trazer um alinhamento com o Senhor, com a tua santa unção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, toma frente neste tempo, neste momento, Senhor Deus, nessas segundas-feiras, Senhor Deus, que o Senhor preparou, Senhor Deus, não foi o homem, mas foi o Senhor que preparou para nossas vidas. Então aperfeiçoa nossas vidas, aperfeiçoa a minha vida, aperfeiçoa cada consciência aqui presente, Pai. Nós reivindicamos diante do Senhor, ó Pai, cada consciência, que o Senhor entre com poder, com glória, com majestade, e que todo espírito, Senhor Deus, impuro, ó Pai, que todo espírito que vem para atrapalhar, Senhor Deus, venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Todos os roubadores da inteligência, Senhor Deus, roubadores de pensamentos, ó Pai, venham cair por terra em nome de Jesus. Todos os sabotadores espirituais venham ser amarrados e expulsos em nome de Jesus Cristo. Purifica esse ambiente, purifica nossas esferas espirituais, nos descontamina, que teus santos anjos tenham a liberdade de entrarem no nosso meio, abrirem nosso entendimento, abrirem a nossa consciência para entendermos aquilo que é do Senhor e não é do homem. Pai Santo, então, em nome de Jesus Cristo, nos coloca em liberdade, coloca a nossa consciência em liberdade. Reivindicamos aqui cada consciência presente, aqueles que ainda estão a caminho, ó Pai, que eles estejam livres e abertos para receber aquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, cremos que o Senhor irá fazer maravilhas no nosso meio a partir desse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Assim.
até para uma preparação dos novos convertidos, daqueles que se batizaram e dos visitantes que querem conhecer como funciona a igreja. Todos os visitantes têm o direito de conhecer como funciona e qual é o processo de você sair do banco para o altar. E quando você chegar no altar, você possa ficar no altar. Porque o diabo ele vai te monitorar. O diabo ele vai ver se você tem um sinalizador, se você tem alguma iniquidade pendente, problemas emocionais e pecados mal resolvidos, e por aquilo ele vai tentar tirar você dali. Nós conversamos semana passada, né? Subir no altar, gente, até que não é difícil subir no altar. A gente sobe no altar. O problema é você ficar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 anos, sem cair, sem fraquejar. Esse é o real segredo. Permanecer firme no altar do Senhor. Porque a porção de unção do altar é uma, mas a porção do ataque que vem sobre o altar também é outra. E somente quem participa do altar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, sabe na pele o que acontece ali e como o diabo tenta nos enredar para nos tirar do altar, nos tirar da presença do Senhor. Semana passada nós conversamos um pouquinho sobre iniquidade. Quem estava aqui lembra? Quem conseguiu assimilar um pouquinho como é a formação da iniquidade? Como ela começa? O irmão sabe? Fala o que o senhor entendeu. Muito bom. Continua. Puxa, lá dos avós. Até os dias atuais. E segue. A iniquidade ela é geracional. A iniquidade ela vem passada de pai, mãe. Iniquidade vem de avô, de avó, de bisavô, de tataravô. Ela segue a linha do nosso DNA. Davi falou isso. Em iniquidade eu fui formado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele já nasce com uma corrente de iniquidade. Então já vem de ventre. Oi? Acho que eu entendi um pouco. Sim, senhor. Você está muito bom. Alguém mais entendeu? Assimilou o conceito de iniquidade? Ele falou um pouquinho, a metade da iniquidade. Falta mais outra metade. Que a iniquidade ela já vem de pai e mãe. Está resolvido. Mas tem mais um detalhe que desencadeia a iniquidade. Alguém lembra como foi? Vamos relembrar a memória? Todos nós nascemos com iniquidade dentro do nosso DNA. Já está ali. As fraquezas dos nossos pais. Né? Quando a gente vai no médico, o médico já começa. Alguém na família com pressão alta, você tem que falar. Alguém na família com problema de coração, aí você fala. Alguém na família com colesterol alto. Aí você pergunta, o médico quer tratar de mim ou quer conhecer minha árvore genealógica? Né? Mas os médicos já sabem. Por aquilo que os nossos pais sofreram, eles sabem o que vai desencadear em nós como doença. Todo médico faz isso. No UPA, exame admissional, exame de trabalho, é a mesma coisa. Eles começam a perguntar e você fica respondendo. Às vezes você nem entende o porquê, mas eles sabem o porquê. Porque eles sabem que aquilo que é dos nossos pais é passado para os filhos. Nós nascemos com iniquidade, as fraquezas deles. Nós nascemos com a predisposição. Nós nascemos com inclinações biológicas. E o que vai desencadear a iniquidade? Uma circunstância. Eu tenho iniquidades, Satanás consegue fazer a leitura das minhas iniquidades, porque a iniquidade é o próprio DNA do diabo. A iniquidade é a própria natureza do diabo. Nós não temos o diabo, nós temos a sua natureza. Nós temos o DNA dele dentro de nós. Literalmente. Os demônios conseguem ler essa iniquidade. Eles conseguem entender isso. E o que vai desencadear a iniquidade? Uma circunstância. É preciso que aconteça alguma coisa em circunstâncias comigo
para essa iniquidade que está interna sair para fora. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que meu pai, exemplo, fosse muito alcoólatra. Bebia e bebia. Eu nasci de papai. Eu não vou nascer alcoólatra. Mas eu vou nascer com uma predisposição para o alcoolismo. Eu vou nascer com uma inclinação para me tornar alcoólatra. Eu tenho apenas a minha inclinação. Mas eu não preciso, os demônios precisam criar uma circunstância ao meu redor para desencadear esse alcoolismo. Vamos dizer que eu tenho uma predisposição para ser alcoólatra. Tranquilo, mas eu não sei. Está oculto dentro de mim. Mas o diabo sabe, ele tem a predisposição para ir para a cachaça. Aí vamos fazer, o que os demônios pensam? Vamos criar tristezas, decepções nas circunstâncias que o envolvem, múltiplas frustrações para que através dessas frustrações ele entre no alcoolismo. Então vamos dizer que eu estou fazendo sociedade com um amigo meu, nós vamos prosperar, somos empreendedores e pensamos, vamos montar uma empresa nós dois, mas o diabo vai lá, pega o meu sócio, ele me dá o golpe, me passa a perna, me lança uma dívida de 300 mil que eu não sei como pagar. Eu falo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu entro em desespero, não consigo me gerenciar minhas próprias emoções e diante de tal dor, de tal frustração e decepção, eu entro no alcoolismo. Então é necessário uma circunstância exterior para desencadear o que eu tenho dentro de mim. A partir daí é que nasce a iniquidade, que é nada mais, nada menos que um padrão de comportamento. Nós lemos um pouquinho semana passada sobre esse padrão de comportamento. E quando desencadeia um padrão de comportamento, o diabo só vai ter o trabalho de alimentar aquilo, potencializar para que eu fique preso numa força em mim mesmo. Vamos dizer que eu entre no alcoolismo com força, através das frustrações. Primeiro vem a frustração do amigo meu, que montei uma sociedade e não deu certo, e me deixou uma dívida com 300 mil, aí eu entro na cachaça para me tentar esquecer. De repente o diabo entra no coração da minha mulher para ela começar a me injustiçar. Para começar a falar assim, eu falei que não prestava, você não me ouviu, agora está aí, quebrado, azar é teu, vou largar você. Aí vem decepção por parte de esposa, e a decepção só aumenta. A decepção só aumenta e eu aumento a minha força de eu fugir daquela realidade negativa. E é assim que os demônios fazem, eles só vão ter o trabalho de potencializar algo que já foi desencadeado. Eles vão alimentar um padrão e uma força. Então quem está no altar, quem é pastor, tem o ministério de pastor, e quem tem o ministério do evangelismo, vai se encontrar com essas pessoas na rua. A todo tempo, a todo momento. Uma vez eu e uma amiga minha fomos fazer um evangelismo de rua, assim, lá no Santa Quitéria. Chegamos numa lanchonete e tinha um monte de senhores, assim, tomando pinga, tomando cerveja. Fomos conversar com a dona da lanchonete, pedir permissão. Nós somos do ministério tal aqui, gostaríamos de fazer uma evangelização, evangelizar, entregar os folhetinhos. Não, tudo bem, fica à vontade. E nós fomos conversando de mesa em mesa. Todos homens frustrados. Todos homens que acabaram ali amargurados. Todos homens que geraram uma grande decepção, uma grande frustração, não conseguiram se reformar emocionalmente e caíram naquela amargura. Todos homens amargurados, com histórias diferentes, mas uma mesma amargura. Porque não conseguiram ser processados. Porque na verdade, no fundo, a bem da verdade, Deus não entrou na vida deles. Porque quando Deus entra e muda a nossa história. Mas esse tipo de situação é a todo tempo, a todo momento. Nós vamos encontrar pessoas com iniquidades na fila da farmácia, no posto de gasolina, na panificadora, no local de trabalho. E quando a gente vai conversar com uma pessoa cheia dessas forças contrárias, nem ela sabe por que ela está naquele estado.
Porque o diabo ele vai apagar a raiz, o diabo ele vai tentar colocar um paninho na raiz aonde nasceu aquela iniquidade. E é ali aonde Deus tem que entrar nas nossas vidas, aonde nasce a raiz da iniquidade. Aonde existe a combinação perfeita de uma iniquidade dentro de mim, uma circunstância que me apresentou, aquela iniquidade fluiu para fora, desencadeou um padrão de comportamento repetitivo que eu nunca mais consegui sair dele. E isso há décadas. E isso é uma libertação na nossa natureza. O propósito do Espírito Santo sempre foi, em primeiro lugar, transformar a nossa natureza. Depois, nos colocar dons, capacidades, capacitações. Vamos dizer que eu era do PCC, eu era do crime organizado, eu era da máfia e vivia lá na loucuragem de lá. Deus veio com uma libertação. Ele me tira da circunstância. Me tirou, me colocou para dentro da igreja. Fui liberto circunstancialmente da circunstância. O fato de Deus ter me tirado do crime organizado não significa que a minha natureza foi tratada. Ele só me tirou da circunstância. Libertar a natureza é uma outra completamente diferente. Podemos ver isso em Moisés. Primeiro Deus tira o povo do Egito, mas a escravidão estava na mentalidade do povo. Eles saíram com a escravidão aqui, ó. Murmuraram contra Moisés. Falaram assim, você trouxe a gente para esse deserto para morrer de fome? Tinha área no Egito, tinha até sepultura para nós lá. Aqui nós vamos cair nessa areia. Alguns até cogitaram voltar para o Egito, o que foi uma afronta. Então perceba, Deus ele libertou das circunstâncias que os aprisionavam, mas a natureza daquelas pessoas não foram transformadas, porque a escravidão eles carregaram aqui, dentro do coração, dentro da mente, dentro da alma. E é essa escravidão mental da minha natureza que agora precisa ser trabalhada por Deus, precisa ser desconstruída. Porque vamos dizer que Deus me tirou do crime organizado. Deus foi lá, mandou evangelista, me arrancou, me trouxe para a igreja aqui, mas eu estou aqui todo com esse processo dentro de mim. E eu quero subir no altar para fazer a obra do Senhor. Mas eu não fui tratado dentro do meu eu. Os demônios vão ver e assim, mas ele está cheio, ó. Está fácil de pegar isso daí. Vamos deixar ele se divertir no altar um pouquinho. Vamos deixar ele se divertir, vamos deixar ele abrir culto. Vamos até deixar ele pregar. Ele vai se achar a mais nova sensação bíblica. Ele vai se achar a mais nova sensação gospel do momento. Vamos até deixar fazer umas campanhazinhas para todo mundo conhecer. A hora que ele estiver bem famosinho, que todo mundo tiver conhecido, a gente arma a casinha dele, armamos uma marapuca para que ele caia e que a vergonha que ele cair seja em proporção àquilo que ele é conhecido, para que escandalize a igreja. Isso é custo-benefício para o inferno. O diabo não tem pressa, desde que ele escandalize. E a gente sobe no altar, sem processos de cura na alma, e achamos que está tudo bem. Deus me tirou do crime, estou bacana, estou filezinho. Amém, Deus libertou da circunstância. Mas se Deus não me libertar da minha alma, eu fico preso por afinidade. Para o diabo me levar lá de novo, é uma questão de tempo e estratégia. É por isso que ele tem tempo. E a gente que é descabido, que não olha para dentro de nós mesmos. Achamos só porque Deus me tirou de tal lugar, eu estou pronto para fazer a obra. Não estou. Foi um trabalho de libertação lá, agora tem que entrar outro trabalho de libertação na minha alma para mim ser curado e liberto, para quando eu subir no altar do Senhor, eu possa ficar ali para sempre. Sem escandalizar a igreja, sem cair em descrédito ministerial, sem cair em descrédito familiar, sem cair em descrédito conjugal, sem cair em descrédito financeiro, porque a partir do momento que você está sentado, é uma coisa, quando você participa do altar, a configuração muda. Muda e muda bem. E somente quem está no altar sabe o que muda. Está definido em iniquidade, não está? Deu para pegar bem? Maravilha, né? Nem tudo é ruim na espiritualidade. Tem a parte boa. Né? Mas a gente tem que estar consciente daquilo que é mal. E aquilo que é bom?
A iniquidade é o próprio DNA do diabo? É. Mas nós temos o DNA de Deus dentro de nós. E esse DNA de Deus, ele vem através do Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus, quando eu me entrego para Jesus, quando eu coloco o meu coração para Jesus entrar, quando o Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração para que Jesus entre, a partir daquele momento, o Espírito Santo já começa a se relacionar comigo, já começa a me envolver, e o DNA de Deus entra na minha vida, que vem através do Espírito Santo. Então agora eu tenho dois DNAs. Eu tenho o DNA da iniquidade, do diabo, mas eu tenho o DNA de Deus. E o DNA de Deus, ele vai querer entrar em conflito com o DNA do diabo. Os dois vão lutar dentro de mim, pela minha posse. Eu sou essa coroa que eles vão receber. Então o DNA de Deus, ele vai trabalhar, mas eu tenho que ter o bom senso de abrir a porta para o DNA de Deus entrar e falar, vai, entra, arranca essa carniça emocional que eu estou vivendo. Pode entrar. E quando o DNA de Deus ele entra na nossa natureza, ele entra em conflito, e Deus ele vai com o DNA dele nos pontos exatos aonde desencadeou a iniquidade. Porque a iniquidade vem por uma raiz, se na linha do tempo com o padrão de comportamento cria-se uma árvore, gera-se muitos frutos negativos. Agora Deus ele entra na raiz da iniquidade e mata a iniquidade pela raiz. Quando Deus mata a iniquidade pela raiz, toda uma árvore comportamental que foi construída em nós morre. E a partir do mesmo local aonde Deus mata a raiz da iniquidade, o Espírito Santo semeia uma semente. Qual que é a semente que é essa? Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Árvores são substituídas. A árvore da iniquidade é morta pela raiz e no local é semeada a semente do Espírito Santo. A semente dos frutos do Espírito Santo. Onde eu, através de circunstâncias negativas, tinha ira, tinha raiva, tinha violência, agressividade, pessoa sanguinária, pessoa que gostava de ver o espancamento, gostava de ver o sangue derramado. Agora, naquele local, essa árvore morre e uma semente do Espírito Santo é semeada ali, onde vai desenvolver os frutos do Espírito Santo. Então é um processo de desconstrução comportamental. Então eu tenho que permitir que o Espírito Santo entre de mim e me visite nas minhas áreas sombrias. Nas minhas áreas, sabe aquelas áreas, às vezes o crente fala bem assim, meu passado, lá ninguém mexe. O diabo fala, parabéns, esse é meu. Esse que eu gosto. Não deixa Deus chegar lá. Se Deus chegar lá, eu perco. Não, meu passado, minhas dores, ninguém mexe. É aí que o diabo chega para a pessoa e fala, parabéns, parceria, é nós na fita. Porque tudo que o diabo quer, que o Espírito Santo, que é o DNA de Deus, não entre em conflito com o DNA do diabo em nós. Porque o diabo sabe que vai perder. Mas muitas vezes nós fazemos concordância com a iniquidade. Muitas vezes vamos dizer, exemplo, vamos dizer que eu vivia no cabaré, vivia lá no meio das quengas e vivia lá. Tá certo? Deus me libertou circunstancialmente. Me trouxe para dentro da igreja. Já não vou nos cabaré. Maravilha. Mas eu preservo a alimentação da imoralidade dentro do meu eu. Eu preservo a iniquidade dentro de mim. Eu já não estou mais lá, mas eu preservo. Aí quando Deus vem para me libertar, eu falo, não, Deus é tão bom, só de lembrar, né? Eu sei que eu não faço mais, mas está tão bom de pensar. Só que esse tão bom de pensar é o gancho que o diabo monitora e fala, vou pegar ele por ali. Quando menos ele esperar, eu derrubo ele. Aí o diabo vai armar dentro da igreja. E quem que o diabo vai armar? Pessoas que não têm os frutos do Espírito Santo. O diabo vai levantar uma pessoa rancorosa,
Já vamos pegar a listagem ali, né? Puxar ali. Há uma pessoa caluniosa, uma pessoa difamadora, uma pessoa que fala mal, que fofoca para me entristecer aqui, ó, para me abater. Eu falo, quer saber? Para ficar dentro de uma igreja, com esse povo todo falando mal, que não tem outra coisa para fazer na vida, que se eles evangelizassem quanto fofoca, sendo ganhador de alma, quer saber? Eu vou largar essa nossa igreja aí, eu vou ver para lá dos cabaré da minha vida, pronto. Ó, o diabo me puxa de novo para lá. Porque ele vai utilizar pessoas que não têm o Espírito Santo. E quando nós vamos evangelizar, pode fazer, escreva no caderno de qualquer um de vocês, vai evangelizar Pai de Santo. Vai evangelizar Pai de Santo, vai evangelizar o espírita, um feiticeiro, um satanista. Sabe o que eles vão dizer? Peraí, eu já passei pela igreja, fui pastor, fui obreiro na casa do Senhor, mas ó, eu estava com um problema, coloquei no círculo de oração, aquela mulherada não tratada virou em fofoca, me envergonhei e saí da igreja envergonhado. Eu já passei pela igreja. Você quer que eu volte para o lugar de onde eles me feriram? Pessoas assim, eles não têm mágoa de Deus, não têm mágoa de Jesus, não têm mágoa do Espírito Santo, tem mágoa de crente que não é tratado pelo Espírito Santo. A mágoa é com a igreja, não com Deus. Eles podem ter até um temor de Deus maior do que muitos de nós aqui. Mas a mágoa é com a igreja que os feriram. E como que você vai evangelizar uma pessoa dessa? Vamos para a igreja, Deus vai te curar. Peraí, eu já passei por lá. Fui presbítero. Fui obreiro na casa de Deus. Pelo menos Exu aqui, ó, falam para mim a verdade. Mas lá, gente falsa. Porque o diabo levanta pessoas que não foram tratadas por Deus. Pessoas que preservam a iniquidade. E Satanás ele vai usar pessoas que não têm os frutos do Espírito Santo para anular aquelas que têm. Ou que estão procurando desenvolver. Então nós precisamos, essa raiz de iniquidade nas nossas vidas, não importa a natureza que ela foi concebida, tem que sair, tem que ser morta. Porque senão o diabo vai usar. O crente que é mais maduro, que já tem uma certa iniquidade em Deus, ele sabe quando não é, ele vai saber se proteger. Mas o novinho, o recém-convertido, aquele que se batizou nas águas, que nasceu com o evangelho agora, pega um crente de 10, 15, 20 anos de igreja, cheio de iniquidade, cheio de religioso, rapidinho esse crente expulsa o novinho para fora da igreja. Veio como uma ameaça. Entenderam? Como funciona a iniquidade? E como funciona a unção de Deus? A unção de Deus ela tem que entrar na minha natureza, nas piores áreas, nas piores coisas que eu já fiz. E falar, Deus, eu fiz isso na minha ignorância, mas o Senhor pode entrar aqui, me perdoar e apagar essa iniquidade para que nunca mais eu tenha esse padrão de comportamento. Mas para isso eu tenho que iluminar, eu tenho que permitir, Deus, ilumine a minha história, ilumine a minha vida. Deus ele vai trazer lembranças quando nós tínhamos 2 a 3 anos de idade, coisa que nós nem tínhamos. Peraí, por que eu estou lembrando disso? Por que? Tem que resolver um negócio aqui, tem que pedir perdão aqui. Lá quando a gente era pequenininho, coisas que eram para nós aparentemente inocentes, que nós fazíamos, mas que a partir dali gerou um padrão comportamental de iniquidade. Então nós temos que deixar Deus entrar na nossa história, para entendermos a intra-relação de Deus comigo mesmo. Eu não posso ficar cego com relação à minha natureza, eu não posso ficar cego com relação às minhas iniquidades. Davi falou, o meu pecado está diante de mim todo dia, eu sei o meu ponto fraco, eu sei onde o diabo quer me pegar. E nós temos que ter essa mesma consciência, primeiro para a proteção nossa, e proteção dos ataques do inimigo. E permitir que a unção de Deus, que é o próprio DNA de Deus, me mapeie, entre em todas as áreas da minha vida e vai anulando ponto por ponto. Eu tinha raiva da minha professora de matemática, não sei como se eu tinha um ódio dela,
A partir dali parece que nunca mais consegui aprender nada na vida. Mas peraí, então ele desencadeou um ódio da sua professora de matemática? Coisas lá de trás. Ó, é ali que começa. É onde o Espírito Santo vai nos visitar. É a unção dentro de mim. Amém? Amém, Jesus. Que vai matar muita coisa aqui. Vou pôr para a apostila, você não vai falar da apostila. Quem tem a apostila, só para ter uma basezinha do que ele está falando, pode continuar na página 5. 2 Timóteo, capítulo 3, 1, 9. Está escrito assim: sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por que serão tempos trabalhosos? Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São pessoas de dentro da igreja. Não é quem está lá fora do mundo, é nós, é povo nosso, que está virado uma carniça emocional, uma carniça comportamental, fede emocionalmente. Os demônios são atraídos pelo cheiro. Demônios são atraídos pelo cheiro. Se eu ficar alimentando aqui pensamentos imorais, se eu ficar alimentando pensamentos de raiva, de ira, os meus sentimentos se misturam com os meus pensamentos, gera uma massa de energia sobre a minha cabeça. E os demônios vêm e se alimentam dessa massa. É a comida deles. Eu alimento demônios. Por causa do meu processo emocional, mistura-se com o processo mental. O processo mental dá uma condensação, vira uma espécie de fumaça energética. Os demônios vêm e se alimentam daquilo. Aí o tal do crente fala: ai, irmão, só porque eu só vou numa igreja uma vez por semana, eu sinto uma opressão, um peso. Ai, peso, né? Vai caçar jeito de se libertar. Vai caçar jeito de mudar o coração. Porque se você tiver sentimentos bons, os demônios não são atraídos por sentimentos bons. Mas quando nós alimentamos sentimentos negativos, eles vêm por afinidade. Eles deslizam como se fossem ondas e ficam aqui permeando a minha cabeça. Aí o que você chega no crente para visitar, o pastor chega lá, irmão, mas 10 gente está no culto, irmão, você está bem? Está lá largado no sofá, estou sem força. Lógico que tem um monte de vampiro te roubando energia ali, porque você dá de comer Satanás. Vai caçar jeito de mudar o sentimento do coração. Aquele crente que fala: eu luto contra o demônio toda noite. Toda noite. Todo dia. Não, uma vez ou outra tudo bem. É normal, mas toda noite. O que tem que ser toda noite que está lutando contra Satanás? Coração, sentimentos. Nós atraímos demônios por aquilo que nós pensamos. Nós praticamos magia mental, feitiçaria. Ah, eu não gosto do irmão. Ai, tomara que ele quebre o dedo. Tomara que, olha, que o time dele perca. Olha, tomara lá que aconteça uma coisa. Eu projeto negatividade. Isso é magia. Isso é feitiçaria. Isso é magia negra mental. Eu fico pensando lá do irmão Gutierrez. Rapaz chato, rapaz xarope, não sei o que tem. Não gosto, não vou cara dele. Não sei que eu não sei que eu tenho. Eu não consigo escutar a voz dele que me irrita. Eu fico remoendo negatividade, fico pensando, até que eu solto aquela massa de energia. E falo: como é que você quer? Como é que nem aparece na igreja hoje? Nem quero ver a cara dele. Certo? Parceiro de serviço? Né? Ai, que nem apareça aqui hoje. Olha, eu projeto negatividade. Isso é magia negra produzida pelo crente. Coisas de quem não tem os frutos do Espírito Santo. Porque se nós temos os frutos, nós amamos, nós intercedemos. Quando temos os frutos, antes de trabalhar, dobra o joelho e fala: Deus, abençoa todo mundo, que todo mundo possa vir em paz e segurança para o trabalho, livra do mal. Olha como muda o processo emocional, olha como muda a minha oração.
Tudo emana do coração. Voltando a falar de unção. Entendemos como funciona um pouquinho a unção de Deus em nós, libertando a nossa própria natureza. Em primeiro momento, Deus vai libertar a nossa natureza. Ele vai mapear, pontuar, o termo certo, Deus vai pontuar na minha história todos os pontos negativos pelos quais eu me envolvi, e através daquele envolvimento gerou uma decadência emocional. A mocinha que se relacionou com o fulano casado, porque achou que ele ia entrar na vida, mas ele usou e abusou e descartou. Gerou mágoa. Nunca mais acredito no homem. Desencadeia um padrão de comportamento negativo. A partir dali, quer saber? O homem, para mim, não presta. Uma vez ou outra, não quer nem saber de casar. Perdeu o crédito, cai em descrédito emocional. Então, a partir daquele ponto que desencadeou uma deformidade emocional. Muitas vezes, os nossos filhos estão virados no que é aquilo por nossa culpa. Porque somos nós que infligimos mágoa no coração dos nossos filhos. Nós projetamos mágoa, nós xingamos. Você não presta, você não vale nada. Não vejo a hora de você crescer e subir dessa casa. O filho sente mágoa. A partir dali é desencadeado um padrão comportamental. Aí o filho fala, quer saber? Não quer ficar em casa? Vou viver na rua. Vou usar droga, vou tomar cachaça, vou fumar cigarro. Vou dormir debaixo da ponte, não quer aqui? Desencadeou um padrão de comportamento por uma mágoa. Aí o crente fica lá, pastor, para o meu filho voltar para casa. Vai pedir perdão primeiro. Você pode trazer ele para casa com um simples pedido de perdão. De você sentar com seu filho e falar, aonde eu magoei, você me perdoe. Padrão de comportamento, cultura familiar. Eu tenho que entender o comportamento dos meus filhos e o que eu estou gerando de mágoa no coração deles. O que eu estou gerando de deformidade emocional no coração dos meus filhos por aquilo que eu falo. Não vejo a hora de sair, arrumar um candango e cuidar da vida dela. Como se estivesse descartando a filha. A filha se sente um lixo, se sente para baixo, minha mãe não me quer, minha mãe não me ama. Vou encontrar qualquer lesão nessa vida e vou embora com ele. Pronto, já entrou em desalinhamento. Aí Satanás vai lá e coloca um para judiar, para maltratar, arrebenta com a menina uma vez por todas. Começa dentro de casa. Por quê? Por nós cristãos que não temos os frutos do Espírito Santo. Nós somos os primeiros a criar essas mágoas, essas dores. Depois vamos fazer campanha de oração para o filho voltar para casa. Está tudo virado uma quiçastra. Cultura familiar. Outra hora a gente vai conversar sobre isso. Tá, volta. Deixa eu falar de unção. Então nós temos a unção de Deus no nosso coração. E essa unção, ela vai começar a iluminar essas áreas trevosas na minha vida. Qual é a minha área trevosa? Aquela área em que eu fiz alguma coisa contra meu próximo e contra mim mesmo. E quando eu me conscientizar pela luz divina, eu vou entrar em conserto. Eu vou me reformular, eu vou me reformar por dentro. Quem eu magoei, eu vou pedir perdão. Quem eu ofendi, eu vou pedir perdão. Quem eu maltratei, eu vou pedir perdão. Com quem eu me desentendi, eu vou lá me entender. E eu o Espírito Santo vai começar a apagar essas questões de iniquidade na minha vida. E a minha própria vida ela vai começar a ser desbloqueada. Quando a unção, ela vai, imagine que eu tivesse um monte de pontinhos pretos dentro do meu coração, nas emoções, e ela me cura aqui, me cura aqui, me cura. Vai chegar uma hora que a unção vai ter pouca cura para fazer. E quando a unção ela começar a me preencher dentro de mim, me curando das minhas próprias dores emocionais, me libertando dos meus padrões de pecado, padrões de comportamento pecaminosos, o que a unção vai fazer? Primeiro ela trabalha em mim, para depois ela trabalhar através de mim. Primeiro Deus trabalha dentro de mim, depois Deus ele vai começar a trabalhar através de mim. Aí entramos no processo. A unção começa a trabalhar através de mim.
Então eu tenho a unção de Deus aqui, por aquilo que Deus já me curou, que Deus já me tratou e que está me libertando, eu estou em tratamento. Né? Eu abro a porta e falo, Deus, me ajuda. Eu não consigo perdoar essa pessoa, mas me ajuda a perdoar, que eu vou perdoar. Eu não consigo arrancar esse sentimento de injustiça. Fui demitido do trabalho injustamente, me caluniaram, falaram mal, meu chefe foi lá, não quis nem conversar comigo, me mandou embora, estou magoado. Mas a empresa já faliu, a empresa já acabou, já passou décadas, mas eu ainda preservo aquele sentimento. Eu falo, Deus, eu não consigo processar a libertação desse sentimento, mas se o Senhor entrar em mim, o Senhor pode me ajudar a tirar. É nessa hora que a unção de Deus, ela entra na nossa natureza e arranca para fora aquela mágoa. E a gente fica livre daquele mau sentimento que nos gera um padrão de comportamento. É a unção de Deus, é o DNA de Deus tomando o meu corpo por inteiro. É o DNA de Deus entrando na minha mente, é o DNA de Deus entrando no meu coração, é o DNA de Deus entrando no meu espírito e desconstruindo um padrão de comportamento iníquo e gerando agora um novo padrão de comportamento onde o próprio Deus vai se expressar por um novo padrão de comportamento que vem pelos frutos do Espírito Santo. Construção e desconstrução. Deus ele tem que desconstruir aquilo que o mundo construiu em nós. Deus tem que desconstruir aquilo que a iniquidade construiu em nós, para que agora, com a terra do nosso coração limpa, o próprio Deus ele possa semear sementes dele. E através disso, árvores e frutos do Espírito Santo serem desenvolvidas. Amor, bondade, misericórdia, benignidade, mansidão, o famoso domínio próprio que todo mundo corre atrás, mas parece que é correr atrás do vento, não tem domínio próprio. Vai caçar gente se libertar. Que Deus vai entrar na sua história. Amém. Então temos a unção particular minha que Deus está tratando comigo, né? Mas nós temos a unção da Deus e amor, que é uma outra coisa. A unção da Deus e amor é uma coisa bem diferente de mim. Porque a unção de Deus em mim é uma unção particular minha. Mas a unção da Deus e amor é uma unção corporativa. É uma outra unção. Do mesmo Deus, mas tem uma unção diferente. Nós sempre falamos nos cultos de doutrina, procure conhecer a unção da Deus e amor. Procure conhecer a espiritualidade que sustenta esta igreja. Deus está nos curando, libertando, batizando, desencapetando. Né? A uma unção está trabalhando em nós. Deus livra, liberta, livra do acidente, cura. Só meus rins aqui já foram curados umas 3, 4 vezes. Só meus rins. Eu estou devendo para Jesus uns 4, 5 rins já. Estavam detonados para Deus dar um rim novo. Amém. Deus cura. Mas que poder é esse? É um poder da unção da Deus e amor. Amém? Amém. Maravilha? Que não é a mesma unção que está no meu coraçãozinho. Deus já está trabalhando comigo há muito tempo. Mas eu chego na Deus e amor. Correto? Correto. Eu tenho que entrar em concordância com a espiritualidade dessa igreja. Por quê? Por mais que eu tenha a minha unção, que Deus já trabalhou em mim, no meu coração, já libertou, processou, fez um monte de coisa, eu não posso ignorar a unção da Deus e amor e falar, não, mas Jéssica, me dá o microfone, eu faço, eu aconteço, eu prego, eu revelo, eu canto, só me dê o microfone que eu faço acontecer. Não posso. Eu tenho que respeitar a unção da Deus e amor. Eu tenho que entrar em concordância com a unção da Deus e amor. E quando eu entrar em concordância com a unção da Deus e amor, sabe o que ela vai fazer? Ela vai me remanejar dentro da própria igreja. A unção da Deus e amor, ela me redireciona no local que a unção da Deus e amor quer. Não aquilo que eu quero, mas aquilo que a unção da Deus e amor quer. E quando a unção da Deus e amor me coloca no ponto exato que ela quer, vai ser desencadeada a unção que está dentro de mim. Agora as duas unções vão fluir juntamente. Igualzinho à iniquidade. A iniquidade, eu tenho uma iniquidade negativa aqui, eu preciso de uma circunstância aqui para desencadear a iniquidade aqui, não tem? A unção é a mesma coisa. A unção da Deus e amor, ela vai me posicionar cirurgicamente dentro da igreja, numa posição e numa condição que a unção da Deus e amor vai me fazer para aquilo que está dentro de mim possa agora fluir.
Então é igualzinho a iniquidade. A unção da Deus e amor vai trabalhar circunstâncias aqui para que aquilo que existe dentro de mim possa ser desencadeado. Igualzinho a iniquidade. Então eu não posso ignorar a unção da Deus e amor. E como que eu faço para mim entrar em concordância com a unção da Deus e amor? Como que eu faço? O segredo do sucesso. Irmão Anjo, esse negócio é bom, hein? Essa igreja de poder, de oração, eu quero esse negócio na minha vida. Todos nós temos porções de unção. Todos. Mas porções de unção diferentes. Dentro da igreja Deus e Amor, quem tem as maiores porções de unção? Eu dou um chocolate na próxima segunda-feira quem acertar essa pergunta. Quem tem as maiores porções de unção dentro da igreja Deus e Amor? Os dirigentes locais. Eles que têm a maior porção de unção. Eu tenho minha porção de unção? Tenho. Mas a dirigente local tem muito maior do que eu. Porque para ela ser colocada no altar, a unção particular dela trabalhou muito mais profundamente dentro do coração dela para poder conduzir ela aqui. Então, dentro da Deus e Amor, local, quem tem as maiores porções de unção são a liderança. É o pastor e a pastora que tem as maiores porções. Então, se eu quero entrar em concordância com a unção da Deus e Amor, eu tenho que entrar em concordância com ela. Tem que entrar em concordância com o pastor Wagner. Porque sobre eles está a maior porção de unção. E quando eles falam alguma coisa, eles não falam por si mesmos. É a unção da Deus e Amor que fala através deles. Então, quando eles passam uma recomendação, quando eles passam uma orientação, quando eles passam um conselho, e se eu entro em concordância com esses conselhos, essas recomendações, eu estou entrando em concordância com a unção da Deus e Amor. Então, se eles passam a recomendação, tem que fazer 4 horas de ministério de oração toda semana, para você começar a participar do altar, devagarzinho. Para que tanto? Para que tudo isso? Eu não estou falando contra eles, eu estou falando contra a unção que está sobre eles. Eles estão rejeitando a própria unção da Deus e Amor. Eles não estão falando por eles próprios, é a unção da Deus e Amor neles que começa a sinalizar, esse aqui está bom, para abrir culto, esse aqui já pode entregar campanha, já está bacaninha. A própria unção sinaliza neles o serviço espiritual e eles vão passar. Mas eu tenho que entrar em concordância com essa unção. Então eu não posso ter entreveiro, eu não posso permitir que Satanás se infiltre nessas linhas de relacionamento. Nem tampouco ficar falando mal, porque quando eu falo mal da liderança, eu falo mal da própria unção da igreja. Nem tampouco ficar murmurando, reclamando. Para que tanto? Para que tudo isso? Não precisa tanto. Eu já sou bom. Eu sou 20 anos crente. Me dá o microfone, eu faço o que acontece aqui em cima. Não esquenta a cabeça comigo. Está errado. Nós não somos independentes. A unção ela é corporativa. A unção da Deus e Amor trabalha sempre, sempre, sempre em concordância. Eu não conheço a liderança emocionalmente, não conheço o pastor Wagner emocionalmente, não conheço a história, não conheço o histórico, mas espiritualmente nós concordamos. E se nós quisermos sermos usados em segurança, subir no altar, ministrar no altar, pregar, orar, fazer o serviço espiritual, na segurança de Deus, eu tenho que entrar em concordância com a unção. Porque quem faz o serviço espiritual é a própria unção. A própria unção que sinaliza, vai fazer campanha de 3 dias na casa do Silano, está precisando lá, vai, a unção vai lá e faz o milagre acontecer. A própria unção dá comando de serviço. E quando a unção dá comando de serviço, nós acompanhamos a unção, o serviço é 100% seguro, 100% eficaz, 100% em Deus. A gente entra em guerra, sai da guerra sem um arranhão, porque é a unção que vai na nossa frente. Não é nós que fazemos essa coisa por conta própria. Então, esse individualismo que é muito tratado ali, tem que ser resolvido. Eu tenho que entrar em concordância com Deus e Amor. Com a unção, por mais que eu tenha minha unção própria, adquirida, trabalhada nos últimos anos, nas últimas décadas que seja, se eu estou dentro dessa igreja, eu tenho que entrar em concordância
começar aqui. Então tem que ficar ligado. Recomendação e orientação. Se eles passarem um comando, uma orientação, ó, faz uma campanha na madrugada, uma semana que Deus vai te dar vitória, é algo simples. É algo simples, mas se eu obedecer, Deus vai me dar vitória. Eu não posso ignorar esses comandos. Eu não posso ignorar essas recomendações. Aí o tal do crente, que sai do mundo de iniquidade, que a sua natureza é uma carniça velha só, uma podridão emocional pura. Eu quero fazer obra, me dá campanha, me dá pregação, eu vou subir no altar. Aí o pastor fala, calma irmão, vai orar mais um pouquinho, vai buscar mais Deus, né? Procure se entregar mais um pouquinho para o Senhor. O pastor está barrando no ministério. É a primeira coisa que eles falam. Eu vou mudar de igreja porque aqui o pastor barra meu ministério. Não, o pastor não está barrando, o pastor está te protegendo. Só que infelizmente as pessoas não estão prontas para ouvir a verdade. Você não está liberto. Se você subir no altar agora, Satanás vai te derrubar de uma tal forma que para trazer você de novo para o altar vai ser o dobro do trabalho, o dobro do serviço. Então para que a sofrência? Então o pastor, para preservar, para poupar, fala para o fulano, fala para a ciclana, aguenta mais um pouquinho, vai fazendo campanha de oração, vem nos cultos, fica aqui. Né? Não. Eu vou mudar de igreja porque o pastor está barrando no ministério. Aí vai lá para fora e vai para cá. E se a unção é para cá que ele vai fluir. Pode rodar o que for. Se o ministério é pessoal, se o ministério é para começar a ser desencadeado aqui, se o ministério, se o serviço espiritual, se a unção, se os dons, se a estruturação, capacitação é para desencadear aqui no Suzuki, então vamos ficar no Suzuki até Deus mandar sair. Enquanto Deus não mandar, nós vamos ficar aqui na obediência até deixar Deus trabalhar. Nós temos que entender como funciona a unção da Deus de amor e o quanto a unção do próprio Deus já trabalhou dentro de nós, nos libertando. Primeira coisa, se a gente não for liberto, pode até subir no altar, mas é por pouco tempo. É por pouco tempo e não vai conseguir ficar. Podemos estar em processo de libertação, o altar aceita. O altar aceita que a gente esteja em processo. Nosso coração está buscando Deus, eu não consigo parar com isso, mas eu estou buscando, Deus vai me ajudar, eu vou orar, eu vou jejuar, e Deus vai fazer com o mistério acontecer. Deus aprova esse esforço. Maravilhoso. Mas agora a pessoa que fala assim, é tão bom fazer isso. Aí Deus fala, sinaliza no nosso coração, olha, abre mão disso, larga a mão daquilo, para com esse outro. Eu falo, não, mas é tão bom preservar aqui. É tão bom alimentar sentimentos, alimentar pensamentos, e é por isso aqui que Satanás vai colocar um gancho e puxa para fora. Deus tem gancho que tira o caboclinho do mundo? Tem, mas o diabo também tem um gancho dele, que tira de cima do altar. E qual que é o ponto que Satanás vai lançar em mim a sua teia para me tirar? Aquele ponto maligno que eu insisto em preservar. Qualquer coisa que é contrária à natureza do Espírito Santo. Qualquer coisa que é contrária ao DNA do próprio Deus. Eu tenho que entender qual que é o DNA de Deus. Eu tenho que entender qual é o DNA do diabo. Qual é o conflito interno que esses dois DNAs entram dentro de mim pela minha posse. E o quanto eu posso favorecer a unção de Deus, que é o próprio DNA de Deus, a invadir a minha vida, porque sou eu que abro a porta. A palavra de Deus está escrito, Jesus disse, estou à porta e bato, mas se você abrir a porta, eu entro, hein? Mas se você não abrir, eu fico lá de fora. Então quem abre a porta dessas dimensões trevosas é eu. Eu que tenho que reconhecer as minhas iniquidades, e eu tenho que reconhecer a minha incapacidade de lidar com elas. Deus, eu tenho isso. Deus, eu sou podre. Deus, eu sou sujo. Deus, eu sou macaca. Eu não consigo, eu sei que eu sou, mas eu não consigo me libertar disso. Me ajuda. É essas duas atitudes que nós temos que ter. Reconhecer o mal, reconhecer a incapacidade de lidar com o mal. Quando fazemos isso, fala, Deus, me ajuda, é onde Deus vai entrar, é o ponto exato que Deus nos quer, porque aí Deus entra e faz a obra. E isso Deus exige de toda a igreja, para que ninguém se glorie. Eu sou o cara, eu fui para cima, eu me libertei. Não, ninguém se libertou. É Deus que te libertou porque você reconheceu o mal.
para que ninguém se glorie na sua própria carne, Deus estabelece essas mesmas condições para todas as pessoas. Todos nós. Pode ser. Às vezes o que é ruim para o irmão pode ser resolvido. Para mim é fácil. Né? Às vezes o que é fácil para mim é difícil para ele. Cada um de nós tem sua história. Às vezes, né? Às vezes a pessoa fala, irmão, eu não consigo me libertar da televisão, irmão, eu não consigo. É uma coisa que me prende, é uma coisa que me amarra. Mas para um outro crente, poxa, isso que nem fedeu, nem chorou minha vida toda. A tranquilidade. Histórias diferentes, mas todos nós temos histórias. Mas não importa as raízes da nossa iniquidade. Não importa. Nós temos que abrir a porta para que Deus entre. E nós temos que entender essa guerra interna. Nós temos que entender esse conflito interno. A nossa consciência tem que parar de ficar olhando para as coisas de fora. Parar, porque essa igreja não está limpa, porque isso aqui não está bom, porque esse aqui grita demais, porque esse aqui fala de menos, a criança toda suja correndo ali, até o pai deve ser porco, porque a criança suja, o pai deve ser porco também, e isso e aquilo, e patati patatá, e olha para tudo, menos para dentro de si mesmo. Aí Satanás faz assim, olha, esse é nosso. Olha para fora, fica olhando para tudo. Olha para o pastor, olha para o irmão que está com a gravata torta, olha para a irmã que está com a saia toda desalinhada, parece uma mulambenta, para lá. O diabo ama quem olha para fora, ama. Mas aqueles que olham para dentro são uma ameaça para o diabo. Olha rapidinho aqui na revista. Introdução, vamos partir para a página 6. Página 6. Está escrito assim, doenças na área intrapessoal. O que significa intra? Dentro. Intra significa dentro de mim mesmo. Doenças na área que precisam ser resolvidas, aonde a unção tem que chegar, aonde o DNA de Deus tem que chegar ali. Doenças na área, página 6. Doenças na área intrapessoal. Muitas dessas enfermidades espirituais no homem, sem Deus, são internas e intrapessoais. Vejamos algumas das mais severas e perniciosas. Orgulho e vaidade. Muitos se gabam de seus próprios atos e glorificam suas realizações com o intuito de impressionar as pessoas. Eu faço isso, você não consegue, coitado de você. Pobre de espírito. Eu oro 5 horas na madrugada, você não consegue orar meia hora? Misericórdia. Coitado de você. E quem faz isso? O religioso. O tal do religioso, ele ama expulsar pessoas da igreja. Ama. O tal do religioso, é uma situação a ser resolvida. Não pode chegar um crente novo, recém-batizado, religioso, vai que nem um vampiro para cima. Se converteu agora? Eu sou convertido há 48 anos. Já fiz isso, já fiz aquilo. Já fiz isso, já fiz outro. Já fiz isso, já fiz outro. E fica ali falando, fomentando a cabeça. Eu já fiz isso, porque eu já passei por aquilo. E fala na cabeça do recém-convertido. Recém-convertido fala, nossa, acho que eu nunca vou servir a Deus. E o religioso, ele ama se empombar. Isso é aquela pomba voadora. No meio da igreja. Monitorando os novinhos. Não, porque eu já fui para São Paulo até a pé. Você não foi? Coitado de você. Pobre de espírito. Nunca vai chegar a lugar nenhum. O dia que você fizer metade daquilo que eu faço, talvez você seja alguém. Se você não faz metade, não vai nem até a esquina ministerial. Né? Ele ama injustiçar as pessoas. E o recém-convertido, que não sabe lidar, chegou agora, nasceu agora. Em vez da gente, apoiar, vamos participar, vamos para cima, estamos juntos, coloca aqui, vamos orar, tem os problemas, vamos para cima mesmo. Em vez de a gente dar aquele apoio bom, não, o religioso ama. Se você vai ver numa igreja morta, quem está lá? Meia dúzia de religiosos. Eternos. Cadê os novinhos? É aquela meia dúzia que expulsa. Acho que até eles se revezam. Vai você, fala. Não, deixa ele crescer. Eu sou líder de oração. Capaz. Não posso tomar meu lugar. Vou inventar qualquer coisa lá. O religioso ama matar espiritualmente as pessoas. Matar a fé. Pensa
no prazer que ele tem. E quando vai pregar ainda, é pior ainda. Porque é pior quando vai pregar quando está no altar. Orgulho e vaidade. Muitos se gabam dos seus próprios atos e glorificam suas realizações com o intuito de impressionar as pessoas. São os adeptos do culto da personalidade. Eu vou impressionar esse fulano. Eu vou impressionar esse ciclano. Vou falar que fiz um jejum de 185 dias. Sem água, sem comida. Só para impressionar. Só para ele achar que eu sou alguém espiritualmente. Os presunçosos, soberbos, que desejam ardentemente a fama e projeção social. A pessoa que é frustrada financeiramente, frustrada profissionalmente. Não, agora eu vou subir no altar, porque no altar eu vou ser alguém. Agora eu vou ser reconhecido. Eu vou fazer uma pregação poderosa, que eu quero que o Mateus de Moura me veja, que daí ele me encaminha lá para São Paulo. Aí eu vou estar bom. O altar não é trampolim para uma autopromoção pessoal. Altar é serviço espiritual em Deus para Deus. Quem quiser o individualismo de tentar subir no altar com uma projeção pessoal, pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai funcionar. O próprio altar não vai deixar. E muitos vão para isso porque são frustrados na vida, então correm para a igreja para tentar ser alguém. Ser reconhecido, né? Esses são os que se julgam superiores aos outros e desprezam os que estão debaixo da sua condição privilegiada. Egoísmo e avareza. Essas enfermidades caracterizam os chamados amantes de si mesmos. Eles fazem com que as pessoas sejam individualistas e nutram desejos irrefreáveis de alcançar os seus interesses pessoais em detrimento do respeito ao amor ao próximo. Não importa você, importa eu. Eu vou ser vice do pastor, eu vou atropelar quem estiver na minha frente. Não interessa se vai sair magoado, se vai sair entristecido, se vão derrubar, não interessa, eu vou passar por cima. É esse que o diabo usa para magoar pessoas. É esse movido pelos seus interesses próprios que Satanás usa para afastar pessoas da presença de Deus. O egoísta é ambicioso e narcisista, adora a si mesmo, acha que o mundo gira em torno de si mesmo, amante do dinheiro, é obcecado pelo lucro. Nesses últimos dias, o materialismo tem levado pessoas a se digladiarem pelo vil metal e, infelizmente, as promessas da fortuna fácil têm atingido os púlpitos de muitas igrejas. Todavia, a palavra de Deus guarda da avareza. Avareza. O avarento é aquele que está pregando. Está profetizando, bacaninha, legal. Mas quando ele percebe que alguém entrou na igreja que tem uma condição elevada, aí é tudo que ele quer. Aí vai ali e fica meia hora profetizando em cima da pessoa. E Deus vai com você. E Deus vai te fazer isso. E fica bajulando profeticamente. E bajula. Porque ele quer que o bem fique próximo dele para que ele se aproveite do benefício financeiro da outra pessoa. Então a pessoa não pode entrar na igreja, ele vai que nem uma águia, vou profetizar, vou revelar, e ficar ali falando, meia hora, para aquela pessoa pegar confiança naquele ali, e depois, através do espírito da manipulação de Jezabel, buscar interesse financeiro. Tem? Tem bastante. Incontinência. Essa doença que faz com que as pessoas não tenham domínio de si mesmas, isto é, não consigam refrear seus próprios impulsos naturais, dominados pelo pecado. Isso fica bem claro em Romanos 1, 23, 32. Quando a Bíblia nos adverte enfaticamente, acerca desta condição pecaminosa, a palavra de Deus nos admoesta a fazermos de tudo com moderação, autocontrole e disciplina. Porém, muitas vezes a incontinência leva as pessoas a rejeitarem a Deus, se entregando à libertinagem, prostituição e vícios infames. Sabe qual que é a maior estratégia do diabo? E o crente cai que nem pato. Impulso mental e impulso emocional. Quer saber qual que é o verdadeiro arma mais eficaz que Satanás tem contra a igreja?
não é pensamento de prostituição, não é pornografia, é haja por impulso sem pensar no que você está fazendo. Sem você refletir nas suas ações. O impulso é tão cintilante, o impulso é tão forte, que o crente acha que chega até a ser uma iluminação de Deus. E vai com tudo. Depois fala, e depois vê que não acontece, e depois se frustra, aí se embanana todo, aí ele vai tentar refazer o que ele fez e se vai de novo no impulso. Aí o diabo fala, aí você errou, vai lá corrigir, corre, fala que você vai corrigir. E ele vai e começa a criar uma bola de neve. Total. Tudo que o diabo quer é uma coisa só, que nós não venhamos a refletir naquilo que falamos, naquilo que pensamos e naquilo que agimos. Porque quando nós fazemos isso desenfreadamente pelo impulso, nós geramos prejuízo para nós e para os outros. Mas quando vem o impulso cintilante, o impulso mental, o impulso comportamental, o impulso emocional, você, opa, peraí, deixa eu pensar, calma, acho que eu vou orar, segura, peraí. Já viu aquelas pessoas que falam assim, irmão, ora pela minha vida, mas eu preciso de uma resposta, mas tem que ser hoje. Porque se não for hoje, tem que ser hoje. Tá, vai crescer do Satanás. Deus não age nisso. Quantas pessoas vêm assim, irmão, me revela, mas revela hoje. Eu quero uma resposta hoje. Sai daqui. Você não tem Deus nesse negócio. Não quero nem ouvir o que tem que falar. Deus não está nesse negócio. Porque Deus não age na pressa. Deus não age no impulso. Deus não age no impulso mental, emocional e comportamental. E tudo o que Satanás quer é que nós não venhamos a refletir sobre o que pensamos, falamos, agimos e nos comportamos. Só isso. Porque ele sabe a iniquidade, a quiçaça que a gente vai criar por impulso. Tudo é, se a gente parar, aí que vai entrar quem? Domínio próprio. Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Calma, vamos sentar, vamos prosear. Calma. Puxa um chimarrão aqui, vamos trocar uma ideia. Calma. Não estressa. Tudo que o diabo quer. Aquelas pessoas que vêm oferecer negócio. Olha, eu tenho um carro para comprar. Mas hoje eu preciso comprar um carro. Mas olha, está hoje, porque vai vir outro aqui. Ele quer te convencer a você agir pelo impulso. Não entra nessa. Olha, eu tenho um terreno aqui, ó, é preço de banana, mas você tem que depositar hoje o dinheiro aqui. Se você fizer hoje, vai dar certo. E você deposita, depois arrebenta a cara, arrebenta a vida financeira. Porque agiu pelo impulso sem pensar e sem orar. Tudo que o diabo quer é isso só. Fale do outro sem pensar. Fale do outro por julgamento. Fale do outro emocionalmente. Não quer entender a história do próximo. É mais fácil falar sem entender a história. É fácil falar de outras pessoas sem entender os processos emocionais que elas estão passando. Os processos financeiros, os processos conjugais, os processos familiares. É muito fácil julgar por cima, mas você sentar do lado do caboclo e falar assim, ó, vamos conversar aqui, eu estou 4 horas aqui. Nessas 4 horas, vamos conversar? Vamos buscar entender o que está acontecendo? Não, o crente não gosta disso. Ele não quer ter tempo para ouvir o próximo. Ele quer sentenciar. O religioso, ele quer julgar. Mas agora, ter paciência, espírito de moderação, espírito de mansidão, para sentar na frente de uma pessoa e ficar ouvindo 3, 4, 5, 6 horas a história de vida de alguém, para Deus poder entrar ali. Às vezes é necessário você ficar 6 horas ouvindo uma pessoa. Porque nessas 6 horas de conversação, você ouvindo a história, você lança palavras que é pela unção, e a unção vai entrando naquela natureza devagarzinho, ela vai, como se diz, umedecendo a natureza devagarzinho, como um sereno, a unção vai entrando dentro da pessoa, mas você tem que ter tempo a ouvir a história das pessoas, não simplesmente sair julgando, falando que é do Satanás. Qual que é o propósito de nós sermos e termos os frutos da árvore da vida? As sementes. Senhor, me perdoa. Qual é a definição dos frutos do Espírito? Gálatas 5:22. É nós nos transformarmos em árvore de vida na terra. É possível que cada um de nós se torne uma árvore de vida na terra. Quando as pessoas vêm conversar com a gente, que elas sintam a paz, sintam a mansidão,
sintam a bondade, sintam o domínio próprio, sintam a longanimidade. Isso elas experimentam e elas não sabem o que está acontecendo. Eu sei, eu sou árvore de vida. Mas quando as pessoas vêm, elas falam, nossa, é bom conversar com aquela pessoa, né? Nossa, ela tem uma energia boa, né? Nossa, se for conversa 1 a 2 horas, eu saio até aliviado. Parece que uma carga negativa sai de cima de mim. Como é bom, aquela pessoa ilumina, né? Pessoa iluminada, né? Por quê? Porque ela tem árvore de vida, ela se transforma numa árvore de vida. Então nós temos que ver, através dos nossos frutos comportamentais, se eu gero fruto de amargura, fruto azedo ou fruto podre. Ou se verdadeiramente eu estou me tornando uma árvore de vida como a palavra de Deus quer. Tudo que Deus tem no céu, Ele quer nos fazer experimentar um bocadinho primeiro na terra. A nossa fé é isso. Deus, Ele fala, eu tenho promessa, mas eu não vou deixar vocês no papo. Eu vou mostrar em evidência o que vocês vão viver no céu, vai ser colocado na terra. E todos nós temos essa condição, desde que a santa unção de Deus entre na nossa natureza, a nossa mente seja iluminada pela santa unção de Deus. Nós vamos entender os conflitos do DNA de Satanás com o DNA de Deus. Nos entregarmos para a unção, deixar Deus trabalhar em nós, reconhecer a unção local da igreja, não importa se é da Deus Evolte, de qualquer outra congregação, tem que respeitar outras congregações também. Que Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar esse tempo. Eu posso falar uma Jéssica. Só que dar uma palavra final. Semana que vem tem mais. É livre, você pode chamar quem você quiser, tá bom? A casa do Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse tempo, por esse momento. Pai Santo, que o Senhor venha ser poderoso, Senhor, na nossa natureza, Senhor Deus. Desfaz a magia, desfaz o encantamento, Pai. Desfaz hologramas mentais, hologramas emocionais, Senhor Deus. Pai Santo, que a tua santa unção, que a inteligência da sua santa unção, que a natureza da sua santa unção entre na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, Pai, e nos transforme, Pai. Tira de nós a iniquidade que nós faz de nós a feição de Satanás. Estabelece a tua santa unção, que será estabelecido a Jesus Cristo. Nós trazemos a imagem de Jesus Cristo. Pai Santo, nos transforma em árvores de vida nessa terra. Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Receba a serva do Senhor com palmas por isso também. Glória a Deus. Eu salvo o povo de Deus capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que ensino maravilhoso, né? O irmão tem o dom de ensinar. Aleluia, Jesus. Poucos têm esse dom. Eu mesmo não tenho o dom do ensinamento, né? Aleluia, Jesus é um dom muito bonito. E você ensinar as pessoas a maneira que ele explica é uma maneira tão clara que não tem como a gente não aprender. Vamos orar mais um pouco? Então, aquilo que o Espírito de Deus estiver me revelando, pela misericórdia, eu estarei passando para os irmãos, porque de mim mesma nada eu posso fazer. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada por este ensinamento. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Senhor, que eu creio, assim como entrou no meu coração, Pai, e vai dar muitos frutos, Senhor. Eu creio que esta palavra, este ensinamento que entrou no coração de cada um que está aqui nesta noite, vai dar muitos frutos, Senhor, nestes corações, Pai, porque nesta noite, Senhor, os demônios estão furiosos por causa da libertação que causou esta palavra, Senhor Jesus. Mas há poder no teu sangue, Senhor. Senhor Jesus, continua fazendo a obra através, Senhor, dos dons do teu Espírito, Senhor.